Será que a gente vai passar por uma crise com o novo vírus Nipah? Será que todo brasileiro está correndo o risco de ser infectado pelo vírus Nipah e a gente passar por uma nova crise global? E pior, será que depois do carnaval vai ter uma onda de contaminação do vírus Nipah gigantesca? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E o meu nome é Vitor Hugo. Eu separei muita coisa aqui pra gente entender como que é esse vírus Nipah e se a gente tá ou não correndo risco. Eu separei primeiro esse vídeo aqui, onde o cara vai explicar perfeitamente tudo que a gente tem que entender sobre esse vírus. Então vamos dar play. O Brasil acabou de entrar no radar de um dos vírus mais letais do planeta e poucas pessoas estão falando sobre isso. Curiosamente, dias depois de um navio chinês atracar no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde acabou de emitir um alerta nacional sobre o novo vírus que já está causando pânico em vários outros países. Qual que é o nome do vírus? O nome dele é vírus Nipah. É um vírus extremamente perigoso com uma taxa de letalidade que pode chegar a 75%, ou seja, de cada 100 pessoas infectadas, 75 morrem. Ou seja, é algo bem mais perigoso do que o C19 lá em 2020. Porque o C19, dependendo da faixa etária da pessoa, o C19, dependendo da saúde da pessoa, a pessoa podia pegar, às vezes nem sintoma elas apresentavam. Mas já esse daqui, a parada é outra. 75% é coisa pra cacete. Não é uma gripezinha qualquer, não é um resfriadinho, é um vírus que ataca o cérebro, provoca inflamação grave, convulsões, falência respiratória e mata muito, mas muito rápido. Segundo autoridades, o vírus Nipah circula principalmente em morcegos frugívoros, mas pode passar... Vamos dar pausa aqui pra gente ver. Morcegos frugívoros alimentam-se de frutas e transmitem o vírus entre si e aos outros por 3 vias. Em primeiro, sangue, urina e saliva. Ou seja, animais se infectam ao consumir frutas ou plantas com vírus e em contato com animais infectados. Humanos se infectam ao consumir os animais, frutas ou plantas com vírus Nipah, também em contato com pessoas infectadas. Para humanos por alimentos contaminados, contato com animais e até de pessoa para pessoa. Índia, Indonésia e outros países já estão instalando protocolos de emergência semelhantes a utilizados durante a pandemia do Covid-19. O surto mais recente foi registrado na Índia, que teve ali 2 casos de mortes confirmadas, com mais de 100 pessoas nesse momento em observação em quarentena. E agora, o Brasil oficialmente entrou no radar com um alerta inicialmente mais brando do Ministério da Saúde, bem parecido com o que aconteceu no início da C19. E a época do ano também tá meio semelhante, né? Uma épocazinha pré-carnaval, início do ano, as coisas começando a acontecer e a população nem aí, porque o brasileiro é desse. O ano só começa depois do carnaval, o brasileiro não se preocupa. Por enquanto, começo do ano, o que tá rolando? BBB e carnaval. A galera tá preocupada com o carnaval. Então ninguém vai se preocupar com essas paradas, cara. E o medinho de cancelar o carnaval e o medo de alertar a população sobre um possível perigo nisso e a galera ficar com medo de ir pro carnaval, ficar com medo de se movimentar pro carnaval e até outra. Pô, tamo na fase do BBB. BBB, o brasileiro não tem que se preocupar com essas paradas, não. O brasileiro tem que se preocupar com o BBB, que o futuro do Brasil é no BBB. Antes do carnaval de 2020. Você lembra disso? A nota de hoje diz o seguinte, diante do cenário atual, não há qualquer indicação de risco para a população brasileira. As autoridades de saúde seguem em monitoramento contínuo, em alinhamento com organismos internacionais. Mas será que depois do carnaval esse posicionamento do Ministério da Saúde vai mudar? Bom, eu não sei, mas realmente esse vírus, por ter uma taxa de letalidade, de mortalidade muito alta, paradoxalmente ele tende a não se espalhar muito, porque a pessoa infectada, infelizmente, ela não dura muito tempo. Algumas pessoas estão dizendo que a imprensa está tentando causar pânico, que não existe surto, mas não bastasse a economia, agora a gente tem mais uma coisa para se preocupar, que é com esse vírus. O que você acha disso tudo, hein? O Brasil... Ao que parece, ele é bem diferente do C19, porque a contaminação é diferente. A contaminação do C19 era mais focada em humano para humano. Então eu tô aqui batendo papo com você. E em muitos casos eu tava com vírus, eu não sabia que eu tava com vírus, porque muitas pessoas não tinham sintomas, então passava, era uma contaminação, era uma bagunça absurda. Ao que parece, ao que eu entendi, esse novo Nipah, a pessoa só transmite
no momento que ela já está com sintomas e, consequentemente, a pessoa que está com sintomas já vai buscar ajuda, já vai ficar mais em isolamento, então não tem tantas chances dela transmitir isso às outras pessoas, aos coleguinhas alheios. E, diferentemente do C19, o C19 era bem menos letal, dependendo da faixa etária, da saúde da pessoa. A pessoa nem sentia, a pessoa ficava tranquilamente bem, mas ela transmitia para as outras pessoas. E aí sim, em algum momento, ela podia transmitir para alguém que não estava tão bem de saúde e, consequentemente, não ficava tão mal. Só que já tem uma galera com medo absurdo desse novo Nipah entrar numa crise global, entrar numa crise perigosa depois do carnaval. E aqui separei essa matéria aqui onde diz: brasileiros temem a chegada do vírus Nipah ao Brasil após carnaval. Então vamos dar uma olhada aqui. O avanço de um surto do vírus Nipah na Índia reacendeu temores entre brasileiros nas redes sociais, especialmente após grandes eventos com intensa circulação de pessoas, como o carnaval. E é o seguinte, carnaval brasileiro é um dos melhores do mundo. Eu não acho carnaval bom não, mas melhores ao que as bocas falam. Tipo, todo mundo fala que o carnaval brasileiro é bom. Então vem muita gente, circula muita gente, vem gente de todos os países pra cá, e a circulação de pessoas conglomeradas, as pessoas juntas no mesmo lugar, é extremamente alta. Mas continuando aqui, a lembrança do início da pandemia de C19 levantou internautas a questionarem se o país poderia enfrentar um novo cenário de emergência sanitária. No entanto, autoridades de saúde nacionais e internacionais garantem que não há risco iminente para o Brasil. Segundo a OMS e o Ministério da Saúde, não existe registro de circulação do vírus Nipah fora do sudoeste asiático, e a possibilidade de disseminação global é considerada remota no momento. O vírus Nipah é uma infecção tarará. Aqui eu separei também uma notícia para a gente entender como funciona a transmissão. O vírus Nipah pode ser transmitido pelo contato com secreções de animais infectados, pelo consumo de alimentos contaminados como frutas e pelo contato direto com uma pessoa infectada na fase aguda da doença, principalmente em ambientes hospitalares. Então ele é mais semelhante ao vírus da raiva do que o C19. O vírus da raiva é um vírus que circula aí a vida toda. Tipo, animais, muitos não, mas vários e vários animais têm AIDS, não. Tem vários e vários animais têm raiva, eles transmitem entre si, e em alguns momentos podem sim ocorrer a transmissão da raiva dos animais. Eu tô rindo aqui que eu falei AIDS. Mas em muitos momentos pode ocorrer a transmissão do vírus da raiva entre animais para as pessoas, e na grande maioria dos casos é uma transmissão um pouco mais complicada, não é tão simples quanto o de C19, só que é extremamente letal. A pessoa que pega AIDS é praticamente 8. Tô tirando esse número aqui do nada, mas a chance de dar merda, a chance de dar ruim para a pessoa que pega a raiva é bem alta. Então, diferente do C19, ele tem uma contaminação bem mais diferenciada. E vamos dar uma olhada aqui sobre a transmissão entre humanos. A transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer, mas não é comum. Ela ocorre sobretudo entre profissionais da saúde. O vírus pode ficar incubado por um período de 4 a 14 dias, no máximo 45 dias, mas só é transmitido entre humanos na fase aguda dos sintomas. Ou seja, quando a pessoa já está com sintomas, a pessoa já sabe que não está normal, é nessa fase que a pessoa pode transmitir, o que é mais tranquilo. Por quê? Se a pessoa está mal, se a pessoa está se sentindo mal, ela vai buscar um médico, ela não vai estar em contato com outras pessoas. Então, o contato com secreções nasais, saliva ou urina em fases mais graves da doença pode levar à infecção. Segundo o infectologista André Siqueira, da Fiocruz, a transmissão do Nipah entre humanos é pouco eficiente quando comparada a de vírus respiratórios, como o da gripe ou da C19. Ele é transmitido na fase aguda durante a manifestação dos sintomas por um período de 7 a 10 dias. Diferentemente da C19 e da influenza, não há transmissão antes do início dos sintomas. No C19 acontecia o seguinte: a pessoa estava mal ali, a pessoa tava com o vírus, não sabia, ia pra casa da avó, ia pra casa do tio, ia pra academia, isso. Todo mundo passava um pro outro, porque eu podia estar sem saber que eu tava, e consequentemente isso passava de pessoa para pessoa. Já com esse daqui é diferente. Ao que parece, a pessoa que tá com sintomas, a pessoa que pode transmitir já vai estar com sintomas e já vai ser sabido que ela tá mal. O papel dos porcos. Os porcos atuam como hospedeiros intermediários entre os morcegos e os seres humanos, mas não são essenciais no ciclo de transmissão do Nipah, segundo Brandão. Um hospedeiro intermediário é aquele que conecta o reservatório e a espécie de interesse. No caso humano, o porco tá aqui. Tá aqui tá o morcego. Não, aqui tá o morcego.
aqui tá o porco, aqui tá o humano, a gente não come morcego, mas a gente come o porco, e o morcego chupa o porco, e aí o porco pode estar contaminado. Então eu já não sou fã de carne de porco, eu vou passar longe de carne de porco. Mas os principais sintomas do Nipah são febre, dor de cabeça, dor muscular, fadiga e tontura, dificuldade respiratória e encefalite com confusão mental, desorientação, sonolência, convulsões e coma. Nos casos mais graves, a doença pode levar a sobreviventes podem apresentar sequelas neurológicas permanentes. Ou seja, a parada é bem mais sinistro, mas o risco de transmissão dela é bem mais baixo, é bem mais tranquilo, porque quem sabe que está com o vírus vai estar em isolamento, vai estar buscando ajuda. E é isso, não é tão provável quanto o C19, e por ele não transmitir pelo ar, não ser algo respiratório como o C19, o risco de transmissão é mais tranquilo, mas a gente tem que aguardar os próximos capítulos. Ó, vamos aguardar o carnaval, vamos aguardar essa fase onde vem muita gente pro Brasil, muita gente circula, muito conglomerado de pessoas. Eu espero que definitivamente passa longe disso, que seja somente a galera com medo, que não dê merda, não dê problema nenhum, porque, 2020 foi um ano sinistro, não podia sair de casa, Brasil passando por uma fase econômica triste, a gente não tá numa época boa econômica, mas 2020, todo mundo sem poder trabalhar, muito comerciante cobrando, é uma época sinistra e horrível. Então, é isso. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião com relação a tudo isso, comenta aí qual que é a sua opinião e suas expectativas sobre depois do carnaval e esse vírus. Eu vou ficando por aqui, valeu pessoal, um grande abraço.